Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no evangelho de hoje. Jesus diz: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Penso que esta é uma boa ocasião para falar sobre o motivo pelo qual Jesus veio à Terra. Se voltarmos lá atrás, no pecado original, que foi o primeiro pecado cometido por Adão e Eva, ao analisarmos este pecado, vemos que eles ficaram numa situação de total impossibilidade de reparar o pecado que eles cometeram, mesmo estando arrependidos. Isto é assim, pois a gravidade do pecado é proporcional à dignidade de quem é ofendido. É diferente pecar contra um animal, pecar contra a nossa mãe, pecar contra o Papa e pecar contra Deus. A dignidade de Deus é infinita. Desta forma, não havia nada que o homem pudesse fazer para reparar o pecado. Entre nós, homens, há coisas que podemos fazer para reparar o pecado que cometemos. Com relação a Deus, mesmo que nós dessemos a vida para reparar o nosso pecado, isso é ainda infinitamente insuficiente para repará-lo. Ficamos, então, num beco sem saída, num poço de paredes de granito liso. O perdão e a reparação estavam somente nas mãos de Deus. Perdão e reparação, pois o pecado, para ser sanado, necessita ser perdoado e reparado, perdoado da culpa e do dano. Imaginem que um grupo de rapazes estejam jogando futebol na rua. De repente, um deles dá um chute e a bola bate na janela da vizinha e a quebra. O garoto vai lá pedir perdão. A vizinha aceita, mas lhe diz que deve pagar o vidro que quebrou. Da mesma forma, o pecado sempre causa um dano, uma mancha na alma, um desvio da nossa natureza que deve estar direcionada para o norte do bem. O pecado desvia deste norte. Para, de alguma forma, os homens fazerem algo, Deus estabeleceu o sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento. Para que o homem não tivesse que dar a sua vida, o Cordeiro o substituía. Os pecados eram passados ao Cordeiro e ele era sacrificado, derramando o seu sangue. Nesta situação de beco sem saída, a única saída era Deus nos perdoar da culpa e não exigir a reparação. Foi o que Deus decidiu fazer, já que o amor que tem por nós é infinito. Porém, Deus poderia fazer isso de várias maneiras. Deus poderia somente de palavra perdoar-nos da culpa e do dano causado pelo pecado. No entanto, por um amor imenso e para percebermos a gravidade do pecado, Deus decidiu vir à Terra, assumir a nossa natureza e morrer na cruz para nos salvar. Assumindo a nossa natureza, poderia representar todos os homens, assumir todos os pecados da humanidade e sofrer. Se seu sofrimento fosse mínimo, derramar apenas uma gota de sangue já seria suficiente para apagar todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. No entanto, por amor, derramará todas as gotas do seu sangue. Quando o soldado enfiar a lança no seu peito, sairá sangue e água, sinal de que derramou todo o seu sangue. Sofrendo toda a sua paixão e morrendo na cruz, mostrará todo o seu amor por nós
e toda a gravidade do pecado que leva à morte de Deus. Por isso, Jesus diz hoje no Evangelho que será entregue nas mãos dos homens. Que lição nós podemos tirar de hoje? Jesus no alto da cruz, deixando-se crucificar pela sua criatura, está nos dizendo: olha quanto eu vos amo. Olha até que ponto chegou o meu amor por vós. Como temos retribuído este amor de Deus? São José Maria dizia: amor com amor se paga. Façamos o propósito de retribuir este amor indescritível de Deus por nós, procurando ser um bom filho dele, vivendo os seus mandamentos e colocando em primeiríssimo lugar na nossa vida. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.